Prezados e queridos amigos que estão entre nós, aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, vamos iniciar a última aula do curso de fluidoterapia esse ano. É claro que nós estamos muito felizes porque esse ano o curso atingiu um alto índice de presença e os amigos que aqui estão difundirão com toda certeza aquilo que nós aqui colocamos para as suas casas espíritas, que para nós é um ganho extra, para nós doutrina, é um ganho extraordinário, né? Nós queremos então dar início a essa última aula, elevando o nosso pensamento até Jesus, rogar a Ele as suas bênçãos de amor e paz. Amado Mestre, nós queremos vos agradecer, Senhor, a oportunidade bendita que nos oferece nesta casa espírita de podermos dar continuidade aos estudos kardecianos a respeito da fluidoterapia magnética. Que nós tenhamos um excelente momento de aprendizagem e que tudo aquilo que foi colocado nas últimas aulas fique consubstanciado dentro dos nossos corações, para que nós possamos levá-las às nossas casas espíritas e aplicar, reproduzir. A nossa intenção é difundir a doutrina. E esta casa particularmente, a Fundação Espírita Allan Kardec e o Centro Espírita José Marques Garcia, se sentem extremamente honrados em poder trabalhar difundindo os ensinamentos da doutrina de Kardec. Que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos fazer uma excelente tarde de trabalho. Que assim seja. Vamos apagar as luzes. Hoje nós vamos ver do slide 83 ao 97, são 12 slides, mas eles vão ser bastante rápidos, né, na sua contextualização, e posteriormente nós vamos para a prática doutrinária. Vou pedir depois ao Emerson e aos meninos mais novos, por gentileza, que preparem a sala de fluidoterapia, empurrando a mesa para o fundo, para que nós possamos estabelecer aquele padrão de 17 ou 18 cadeiras, né, para o nosso estudo, o nosso trabalho, tá bom? Carlinhos, por favor, vamos lá, o slide de número 83. Ai. Bom, os primeiros 5 slides, nós vamos ser bastante pontuais, né? Porque nós já falamos bastante disso, né? As funções das aplicações dispersivas, os passes dispersivos, se lembram, né? Aqueles que nós fazemos limpando, né? Fluidoterapicamente. Toda casa espírita que não faz o passe de imposição, faz o passe dispersivo, né? Os dispersivos fazem ir para diferentes centros vitais os concentrados fluídicos. Quando você está aplicando o passe, você corre a mão, você desliza o fluido, faz o fluido ajustar-se a cada centro, a cada chakra do nosso organismo. Lembrando? Lembrando? Solar, mesentérico, genésico, o humeral e o sacro, na base da coluna, certo? Espalham e desfazem congestões fluídicas. Muitas vezes, nossos companheiros que vêm nos procurar estão congestionados fluidicamente. É nariz, é garganta, é dor aqui, é dor ali, é congestão de fluido. A intenção do passe dispersivo é retirar essa concentração. Por isso que a gente faz limpeza fluídica. Beleza? Há alguma dúvida a respeito disso? Não. Tá. Ô Chico, como é que eu sei disso? Eu já disse e vou tornar a repetir. Quanto mais exercício fluídico nós fazemos, mais perceptivos, mais sensitivos nós ficamos a essa funcionabilidade. E aí a gente fica atento. É tão forte, né? É tão forte que eu vou pegar aqui um depoimento para vocês, né? Aliás, 2. Rosicler e Humberto. Ambos fizeram conosco essa semana e a semana passada 2 passes em pessoas diferentes. E, em seguida, Humberto me procurou e disse: Chico do céu, né? Que cheiro é esse?
Ele sentiu naquela noite o cheiro, certo, Humberto? Sentiu o cheiro. Eu falei para ele, olha, eu não senti nada, mas se você sentiu, ele falou um cheiro azedo, um cheiro não tá legal. É concentração fluídica. Então, sabe quando você tem uma massa de verdura, qualquer coisa assim, que fica na geladeira e começa a exalar um cheiro de podre? É mais ou menos parecido com isso. Você descobre a percepção, cada um tem uma, cada um tem um jeito. Às vezes a pessoa não sente cheiro, às vezes só de passar a mão ela sente, por exemplo, que tem alguma coisa viscosa ou que aquilo está gelado. Então é uma concentração fluídica, congestão que precisa ser desfeita, ok? Às vezes um passo só, fluido magnético, não resolve. A pessoa tomar 2, 3, 4 para aquela congestão sair. Por quê? O que é uma congestão fluídica? Um acúmulo de fluido de ordem negativa que está entupindo. Na medicina a gente poderia chamar, como é que chama quando entope? Não, entope o vaso coronário, como que é? Como é que chama? Obstrução coronária. A gente tem uma obstrução de fluídica, é uma congestão. Entenderam? É como se tivesse um tubinho que tem lá um troço que está fechando a subida do sangue. Aqui no caso do fluido. E acontece, porque como eu já disse para vocês, os nossos chakras, os nossos plexos estão interligados. Quando o fluido não sobe ou não desce, ele para, aí vai parando, vai congestionando. Ok? Tem dificuldade de entender isso, não? Tem dúvida? Porque se tiver dúvida também... Aí vem o problema, né? O passista, um fluidoterapeuta, que tem dúvida a respeito disso aqui, aí na hora ele não vai funcionar direito, porque ele não vai estar perceptivo a esse tipo de informação. Fala, Rosário. E quando a gente sente cheiro de perfume? Não, aí você está falando de um fluidozinho bonito, gostoso, né? Essa é a percepção que todo mundo queria ter, né? Rosas, jasmim, né? Que tem, né? Escuta música. Tem gente que entra na cabine de fluidoterapia aqui e fala, Chico, que música linda. Quem que pôs para tocar? Foi o plano espiritual. Foi o plano espiritual que pôs para tocar. Porque algumas pessoas têm. Assim como você tem a percepção negativa, a gente tem a percepção positiva. Ok? Promovem a saída de agregados fluidos perniciosos. Por isso que o passe é dispersivo. Desviam para diversos pontos e centros vitais os fluidos concentrados ou não, ou seja, ele redistribui a concentração fluídica, ok? Estou com uma dor de cabeça, você toma um passo, desaparece. O que aconteceu? Aquela concentração fluídica desceu, como a gente costuma dizer, certo? Essa desceu, não subiu, desceu. Compactam os fluidos para processos que, por falta de melhor nomenclatura, por nós, tá? Melhor nomenclatura é nossa, nós aqui não temos. Denominamos ruminação fluídica. Esse é um termo, claro, que foi utilizado pelo Edgar Armon há muito tempo atrás, onde os fluidos ficam armazenados nas periferias dos centros vitais para consumo gradual do paciente. Por que ruminação? Ele comparou a situação a um ruminante, a uma vaca, né? Que tem 2 estômagos. Ela come, engole e vai para o primeiro estômago. Depois, ela rumina, vem para a boca de novo, volta para o segundo estômago, que aí processa toda a situação. O que ele quis dizer aqui? Nós somos armazenadores de fluido. Todos nós somos. Nós somos que nem um dínamo. Lembra que nós falamos isso? Que a gente, quando emite uma onda mental, ela bate no local e volta, ela está organizando-se nesse processo. É como se fosse um dínamo. E todo médium, ou seja, todos nós, produzimos uma quantidade imensa de ectoplasma. Quando a gente fala em fluido, nós estamos falando de ectoplasmia. Lembrem-se, por favor, guardem isso. Todas as vezes que nós estamos falando de processo fluídico, qualquer processo fluídico, é ectoplasma que nós estamos produzindo. Tá? É energia, ectoplasmia. Plasma, ectoplasma. Nós produzimos ectoplasma. Esse ectoplasma é responsável, prestem atenção, por isso aqui.
por agregar, por compactar fluido. E aí o que ele percebeu, descobriu que em alguns casos, parte desse ectoplasma fica na periferia do nosso corpo. E é usado quando? Quando você tem necessidade. Vou dar um exemplo, claro. Bom, meu exemplo, acontece comigo. Cada um pensa como é que acontece com você. Alguns companheiros já perceberam isso, já se deram conta, quando eu estou aqui trabalhando, quando eu começo a fazer prece, quase que imediatamente eu começo a bocejar ou lacrimejar, né? Toda uma caracterização acontece. Uma outra coisa que acontece comigo é que toda vez que eu peço a presença de alguém aqui para me ajudar no trabalho, quase que imediatamente eu começo a produção, parece que liga a chavinha, uma produção ectoplasmática. E eu já sinto aquela, como fala? Produção, né? Vai despejando ectoplasma. Às vezes aqui, naquela brincadeirinha que a gente fez aqui, acontece, né? Por quê? Muitos e longos anos de prática fluidoterápica, você acaba ficando quase que no automático, né? Eu estou aqui, eu levei a mão, pronto. Lá vem o processo, já começa quase que automático, tá? Catalisam fluidos aumentando o seu poder. O que é catalisar? É ajuntar, pegar os fluidos do local, você catalisa. Nós somos dínamo, então nós vamos juntar e vamos aumentando o poder e velocidade da penetração, alcance e transferência entre os centros vitais. Conforme você vai carreando a mão, o fluido vai mudando de um lado para o outro, de um centro para o outro. E o fluidoterapeuta percebe isso, que está acontecendo. Vai fazendo aquela, vamos dizer assim, equilibração fluídica entre um centro e outro. Está todo mundo com cara de assustado. Está todo mundo. Eu já sei como é que funciona. Chico, como é que eu vou perceber isso? No uso. Tá? Eu costumo dizer que isso aqui é uso e costume. Se você usa e está acostumado, a coisa funciona. Decantam os fluidos, retirando impurezas, refinando a textura dos mesmos. Prestem atenção nos verbos. Se vocês pararem para prestar atenção, olha, dispersam, espalham, desfazem, promovem, desviam, compactam, consomem, catalisam, decantam, eliminam os excessos de concentrados fluidos, que é a mesma coisa, desfazem. Tá vendo? Resolvem desarmonias provocadas por fadigas fluídicas. O que é uma fadiga fluídica? Determinado órgão gasta mais energia e não repõe. Ele está fatigado, precisa repor energia. Tem muita gente que não sabe fazer isso. Deveria, mas não sabe. Por quê? Nós, particularmente, não podemos ter esse tipo de coisa aqui. Porque se você está na aplicação do passe, do fluido, corre o tempo inteiro. A caixa d'água entra e sai, entra e sai, entra e sai. Então não tem esse tipo de coisa aqui. Cadê? Fadiga fluídica. Não tem fadiga fluídica. Quem tem fadiga fluídica é quem não doa. É quem não se põe ou se dispõe a servir. Aí acontece fadiga fluídica, tá? Fica, mesmo que a fadiga é o desgaste daquele centro vital. Eu estou com a dor no coração, estou com a dor no estômago, eu não sei o que acontece. Pode ser fadiga fluídica, porque está sem energia, tá? Pergunta, gente. Chico, pode ser uma pergunta boba, mas... Sim. O fluidoterapia através das mãos. Sim, também. Sim, por exemplo, com o olhar, com o pensamento. Olha, presta atenção. Qualquer energização se faz de qualquer jeito quando você está disponibilizada para o processo. Então, se você chega perto de uma pessoa e ela não é espírita e você percebe que ela precisa de doação fluídica, você fica do ladinho dela ali, quietinha às vezes, né? Vamos orar, então estou quietinho aqui, a pessoa está aqui do meu lado, todo mundo olhando para mim, aí
você vibra, você está transferindo o fluido para ela. Você faz isso de forma amorosa, e é óbvio que vai ter alguém do lado de lá que vai trabalhar o fluido. Ou às vezes essa energia é tão amorosa, tão gostosa, que ela já vai direto para aquela área que está. Tem mais, tem gente que só de estar pertinho percebe que o outro está necessitado do fluido. E às vezes sabe até aonde está necessitado, certo? E aí você faz aquela vibração, puma. Você não precisa esticar a mão, nada. Você não precisa nada disso. É só você estar amorosamente perto da pessoa. Quer um exemplo melhor do que isso? É a Débora, por exemplo. A Débora e o André. Eu tenho que dar o exemplo deles. Da Rosaura e do Fabrício. Do Jackson e da dona... Nunca lembro o nome dela. Mari. Por quê? Casais há muito tempo têm facilitação de doação fluídica. Porque nem percebem, estão na troca constante. Qual é o nome que a gente dá para isso? Amor. Oh, desculpa, Carlinhos. A Karina está lá no fundo, aqui o cartão que eu não percebi. Então, é amor. É essa troca fluídica que acontece entre os casais, e necessariamente não precisa ser um casal marido e mulher. Um casal de irmãos, de irmãs, né? Pessoas que estão afinizadas. A troca fluídica é muito grande. Entre amigos, entre companheiros de trabalho. Senta na mesa mediúnica, dali a pouco começa a fluir. Aqueles que estão trabalhando conosco nas salas de radiação, né, Isabel? Né, Marina? Sabe como é que é? Quando menos se percebe, já está aquela doação de energia, aquele troço parece que voa, parece nossa, é um negócio, né? Pelo menos para mim é assim, para vocês eu não sei. Por isso que eu falo, se eu entrar na sala de fluidoterapia, vai ser difícil me tirar lá de dentro. Porque eu fico tão envolvido, que às vezes a coisa flui tanto, para vocês terem uma ideia, passa 8, 9 pessoas tomando passe e eu fico parado ali. Se quem tiver no comando da cabine não falar acabou, eu estou lá ainda. Eu vou lá, vou passar 20, tomo 20. Porque eu não sinto a desenergização. Porque eu estou no... Aquele trem vai fluindo. É o bolão, vai mexendo e vai embora. Certo? Raramente eu fico esgotado na fluidoterapia. Deixa bem claro. Corrigem eventuais equívocos no uso da técnica. O passe dispersivo, concentração de fluido em algum lugar, aquilo congestiona, dá dor de cabeça, dá dor de estômago, dá dor de intestino. O dispersivo ajusta, corrige, desvia, decanta. Beleza? Então, lembrar, passes dispersivos, aqueles que você começa lá na hora da cabeça e corre, a mão, leva, fecha. Já nós vamos para a prática. Serve para isso. Fala. Levantou a mão, fala. Não? Tá o quê? Obrigado. Vocês viram? Isso é que é eficiência, hein? Eita, tá vendo, Carlinhos? Apareceu um outro Carlinho aí, não é só você não, já tem outro Carlinho ali. Você paga bem. Eu pago bem. Não, nós todos. Na próxima? É. Oh, meu Deus. Pobre, miseravelmente pobre. Vai sobrar nada. Eu estou juntando bônus hora para ver se eu consigo chegar pelo menos perto lá da dona Marina, do lado de lá, porque ela é dona de um... Como é que chama? De um latifúndio, né? Mediante tão rico conjunto de possibilidades, parece incrível que muitos espíritas ainda teimem em não fazer uso da técnica dispersiva, apenas alegando o risco de ritualismo. Não tem nada de ritualismo. Desde que você não faça movimentos, né, que foge do padrão, né? Pô, aí você fica parecendo um palhaço na frente, né? Eu já vi um monte de gente fazer esse trem, né? Os dispersivos extraem excessos fluídicos, mas não extraem ou arrancam os fluidos que foram aplicados, como supõem alguns.
nem menos jogam-os fora. Os excessos são extraídos, exatamente porque não estão combinados, cansados ou arquivados. Daí a maleabilidade do seu manuseio. Ou seja, você pode usar esse tipo de passe aqui em qualquer lugar que você tiver. É em casa, é na escola, certo? Vou repetir, presta atenção. Desde que você esteja acompanhado, desde que esteja um grupo, eu estou me referindo ao fato de você poder fazer essa aplicação na casa do doente, no idoso, lá na residência inclusiva, coisa assim, certo? Um grupo de fluidoterapeuta que vai lá para isso. No hospital, coisa que o vale, tá? O método chamado Edgar Arbon, que foi muito usado, e é muito usado, apesar de a maioria não saber, é assim. No levantamento dos braços, passe de limpeza ou dispersivo. No levantamento dos braços, ele serve de antenas para melhor captação dos fluidos. Você está vibrando, você estica, fecha a mão, estica a mão por cima da cabeça da pessoa, tá? A imposição da mão direita sobre a cabeça do doente visa agir diretamente sobre a mente do obsessor, se houver, neutralizando sua ação e desligando da mente do doente, essa mão. Mas ela também serve para catalisar toda a energia que você recebe do alto na região do coronário, tá? Que controla e comanda todo o sistema endócrino do corpo, que é por onde dispersa a energia. Nós já estudamos isso. Os passes transversais cruzados devem ser feitos à altura da cabeça, do peito ou do ventre. Com eles, visamos projetar sobre o perispírito do obsessor uma fonte de fluido dispersivo, produzindo um choque que desarticula as ligações fluídicas do obsessor com o doente, movimentando os aglomerados fluídicos. Fui rápido na leitura? Está lá na apostila, presta atenção. O transversal cruzado, ele serve para esse tipo de coisa aí. Nós precisamos nos lembrar que o movimento auxilia o desligamento de entidades. Está na cabine de passe ou está no trabalho mediúnico. Incorpora o médium. Na cabine fluídica, de vez em quando aparece um doido, né? Não vai lá para tomar passe. Ele vai lá para... né? Você senta lá, aqui mesmo, né? Nós já atendemos, né? A André já balou com a cabeça lá assim, né? O cara senta lá, chega e já começa a ter streamlink. Normalmente eu digo que ele dá uma sorte danada, porque não sou eu que estou dentro da cabine, né? Eu sou gentil, eu sou educado, vou lá no pé do ouvido dele, pego ele assim pelo pé da cabeça, trago o ouvidinho dele e falo, para! Bem baixinho, para! Você não está, aqui você não precisa disso, aqui você veio tomar passe. Mas o espírito obsessor está tomando conta que você deixou. Está tomando conta que você não cuida do que é seu, que é o corpo. O corpo é teu, é você que manda. É você que toma conta. É você que determina para que lado que ele vai. Não é o espírito. Nem o obsessor e nem o supervisor, como eu costumo dizer. Né? O espírito superior. Aliás, o superior não faz isso. O superior não faz isso. Um espírito superior, ele se aproxima calmamente, com todo o amor possível. Só dá escândalo. Irmãozinho mais, né? Os outros não. Então, quem comanda o corpo sou eu, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Se você é educado dentro da doutrina, se você tem conhecimento, não tem problema. Outro dia o cara perguntava para ele assim, e se o espírito xingar? Você xinga também? Ele fala, miséria, você fala, que dificuldade. Ele fala, né? Jumento, você fala, animalzinho, meu irmãozinho. Você muda. Eu já tive prática doutrinária aqui, na casa, que o espírito falou para o dialogador. Eu quero falar, ele não fala. Ele falou, o que você quer falar? O dialogador perguntou. Aí ele falou, não, eu queria falar assim, não, você vai falar e ele vai traduzir o que você está falando. Porque às vezes o espírito quer falar umas besteiras que não pode na prática mediúnica, no trabalho mediúnico. E o médium fala
educadamente o que o Espírito colocou na cabeça dele. Entendeu, Fabrício? Para isso que tem aquela espada de São Jorge ali fora. Entendeu? Falou uma besteira aqui, vai cantar a espada de São Jorge nas costas. Tá rindo, bonitinha? Brinca para você ver uma coisa. Com os transversais simples, prosseguimos na limpeza do perispírito doente, dispersando fluidos nocivos. Presta atenção, transversal simples, fluidos nocivos. O passe dispersivo ou de limpeza, ele retira fluidos negativos, aglomerados, mas o transversal simples afasta os nocivos. Alguém pode me dar um exemplo de fluido nocivo? Pensa em algo nocivo para você. O quê? Mas vamos ser mais material. Mais material. O quê? Eu acho que raiva é mais nocivo do que o medo. Mas nós temos mais material ainda. Por enquanto, não, material. Raiva, inveja, mágoa, está no campo espiritual. Vamos a um fluido nocivo. Vocês, o quê? O quê? Não. Fluido. O quê? Vocês estão... Então, tá bom. Já entendi. Vou ser mais direto. Parece que vocês não estão pensando num fluido nocivo. Pense em alguém que passa uma semana com raiva. Vamos pegar a raiva. Uma semana. Qual é o tipo de fluido que ele está trazendo para dentro dele? Vocês viram como vocês estão sempre no campo da abstração? Fluidos nocivos é a mesma coisa que você ingerir um remédio errôneo. Um remédio que não está e não deve ser tomado. Porque vai atuar no corpo físico e vai literalmente assim regaçar. É que todo pensamento ruim, todas as vezes que nós nos mantemos na ira, na raiva, no medo, na insegurança, nós atraímos fluidos nocivos. Vou dar um exemplo para vocês, clássico inclusive de passagem. Nosso lar. Já falamos aqui várias vezes. Está ele na murada e vê chegando a caravana de espíritos que estão sendo trazidos da terra. E sobre eles as ibis estão voando e comendo. E ele pergunta para Narcisa, lembrei o nome hoje, hein? Hoje eu lembrei, último dia de aula, lembrei do nome dela. Narcisa, da enfermeira. O que as aves estão fazendo? Ela responde para eles exatamente assim: elas estão comendo as vibrações nocivas. Ele fica assustado, porque ele vê um certo movimento, como se fosse seremessão, assim, sabe quando você está com muito sol, que aquilo começa... ou é escura, ou e as aves fazendo assim, ó, avançando. Miasmas. Nós, hoje, tratamos esses fluidos nocivos pelo nome de miasmas negativos, que são esses vibriões que ficam no ar. A gente, às vezes, não entende o que significa vibrião. Pensa numa emissão de energia que flutua, fazendo um movimento assim, ó. Aí, as aves estavam lá comendo. Eu sei que para alguns não conseguem sair do processo de abstração e pôr isso na matéria, né? Sabe, pus, sabe aquela casca purulenta que você cria, já que vocês querem materialmente a coisa? Numa ferida muito forte, vocês já viram um queimado? Quando ele começa a... Gostou, hein? O Jackson fez até assim. Que aquilo começa a descascar assim, ó. Aquilo é fluido nocivo acumulado. Entendeu? Aí materializou o fluido nocivo. Então, o que ele quer dizer aqui? Que o transversal simples, ele tira
o fluido nocivo do ambiente. Então tem que ficar clarificado. Passe de limpeza, transversal cruzado, que é para cortar a ação obsessiva sobre o encarnado, o transversal simples para tirar esse fluido nocivo. Vamos dar um exemplo próximo? Você vai numa enfermagem, ou na casa, ou num hospital, e tem alguém, hein, seu Rosicler, com o que mesmo? O que o nosso paciente tem, seu Rosicler? Fisicamente? O que ele tem? Escara. Ele tem escara. Todo mundo fala assim, é porque ele ficou deitado na mesma posição. Não é só isso. É porque aquela posição onde ele ficou deitado, encostado, catalisou fluido nocivo e começou uma ação fluídica negativa naquele local, corrompendo o processo material e criando uma escara. Alguém já viu uma escara? Pequena ou grande? Grande, isso. Que o rapaz tem uma escara desse tamanho e dessa profundidade. Sabe o que significa? Dá para ver o osso da bacia dele. Dá para ver o osso da bacia. E ele sente dor? Sente relativa dor. Por incrível que pareça, vai doer mais na hora que a carne estiver voltando, quando consegue fechar. Dá outro exemplo? Tal de erisipela nas pernas. Na ciência, erisipela é um acúmulo de sangue nas veias da perna. Mas espiritualmente, a erisipela é fluido nocivo que catalisou para um determinado lugar. Quer outro exemplo? Vocês querem? Tá bom? Eu posso dar um outro também. Então, todos entenderam, né? Após a limpeza, com os longitudinais, proveremos a regularidade do fluxo de fluido nervoso, em todo o organismo. Então, você fez a limpeza, e aí você vem na vibração, caçando o tato magnético, caçando onde é que está o local que ou esquenta mais ou esfria mais. Se esquenta mais, excesso, congestão. Se esfria, está faltando. Ok? Agora vocês estão ficando bom, agora estou sentindo firmeza. A imposição da mão novamente sobre a cabeça do doente é um ato de bênção, que se pede a Deus seja sobre ele derramada. É só aquele momento final da fluidoterapia, que você terminou, aí você vai lá, põe a mãozinha e faz assim, ó. Não é assim, é assim, ó. Vou deixar bem claro. Não é assim, é assim. Como se tivesse... Bênção. Né? Deixa assim, ó. Que é para correr como se ele estivesse na peneirinha. Certo? Se você fizer assim, você está enchendo de novo. Aí, parte de limpeza, como sempre. Tá vendo? A mão vem na cabeça primeiro, depois ele vai fazer o movimento, olha lá. Ó. Tá vendo? A mão direita fica aqui, a mão esquerda fica fechada. Chico, mas é sempre assim? Não. Não é sempre assim. Tem hora que, nesse momento, o passista leva as duas mãos na cabeça porque ele sente vontade de fazer o movimento. E aí, às vezes, a mão direita fica e a esquerda desce por uma determinada região, um órgão particular. A vibração, a necessidade de movimentar. A mão direita é o que mesmo? Ativa. E a mão esquerda, ela é passiva no processo. Ela, né, dá aquela... Então, a gente... Outra coisa, às vezes inverte a posição. Você está lá, a mão esquerda fica e a mão direita vai ativar o centro, o órgão, com fluido. Normalmente, isso ocorre... Desculpa. Ocorre entre esse movimento aqui e esse movimento aqui. Então, esse processo aqui, ele relativiza a sensibilidade do passista, do fluidoterapeuta. Quando que eu faço? Quando você perceber que tem necessidade de fazer. Pode acontecer isso ali agora? Pode. Como a gente não sabe como é que vocês estão, vocês podem estar um bagaço, né? Tá todo mundo com carinha bonitinha aí, mas tá bom. Esse caboclo aqui, ó. Como é que você chama mesmo? Walter. O Walter tá com a cara de acabado.
Ah, ele sempre teve assim e tal. Aí tá com a cara de acabado. Não vou perguntar para ele o que ele fez. Mas tá com a cara de acabado. Trabalhou demais e tal. Hoje é sábado, ele podia estar em casa, a mulher fez ele vir aqui e coisa e tal, ele tá aqui. Certo? Aí na hora do passe, você vai dar o passe nele, conforme você vai dando, você vai percebendo, você vai sentindo necessidade, às vezes, durante a limpeza, você dá a primeira limpeza, a segunda, a terceira, começar a concentrar. Mais um pouquinho ali no coração do cara, né? Você está vendo que ele está sofrido, que ele está, né? Não é, Luciano? Está acabado, que o cara está, né? A gente que faz dialogação, você vai no médio, né? Pega uma Isabel na vida, chega lá, ela está, é mais ela do que o espírito, né? Diz que é trabalhadora, que está cansada. Então, sempre funciona assim, a gente precisa estar atento à percepção. E, gente, acredita na sua percepção. Presta atenção no que eu estou falando para não entender depois. Acredita na sua percepção. Se você sentir no passe que você precisa concentrar fluido num determinado lugar, faça-o. Acredite. Se você escutar, perceber, tira fluido. Você vai lá e tira o fluido do lugar. Por quê? Normalmente o plano espiritual é pertinente nas ações que tem com nossa relação. E você precisa, não é, Marina? Precisa acreditar naquilo que acontece. Às vezes o dialogador é o que transmite fluidoterapia, é o que mais percebe. Porque o dialogador está com a antena mais ligada. Ele já tem uma antena ligada no processo com o psicofônico. Na fluidoterapia, aquilo acontece com mais frequência ainda. Ok? Passe de limpeza, captação. Ó, o que ele está fazendo? O que é esse aqui? Transversal o quê? Esse é o cruzado, tá? E ele faz o movimento abrindo a mão, certo? Ó, ele puxa, traz, ok? A aplicação do passe de limpeza. Ó, tá vendo aqui a mãozinha dele, ó? Tá no transversal cruzado. Ele tá aplicando aonde? No ventre, ó. Ele vem descendo com a mão, quando ele chega ali, ele desce com a mão, chega aqui, ele cruza. Então, pode ser feito no ventre, no peito ou na região da cabeça, tá? Às vezes você está fazendo um passe de limpeza e, de repente, você sente a necessidade danada de cruzar a mão. Acredite, faça. Faça. Não tenha medo. Fala, Fernandinha. Na quinta-feira, meu marido passou pelo tratamento. Sim. Na hora do passe, ele escorreu água. Isso é ectoplasmia. Isso é ectoplasmia. Ele é muito forte, né? Aliás, gente, vocês vão conhecer o marido da Fernanda. O bicho tem quase 1,90 m de altura, e dessa largura, parece uma porta. Ele é moreno, alto, bonito. Eu mereci escutar isso agora, né? Não, matou. Tô quase parando a aula já, de tão emocionado que eu fiquei agora. O que mais que ele teve, Fernanda? Isso, ele falou que sentiu uma energia muito. Ótimo, beleza, legal. Ele sentiu energia boa? Então, o que significa isso? Que a ação fluidoterapêutica do grupo atingiu o objetivo. Ele tá uma salva de palmas para as duas que chegaram agora, né? Último dia de aula, né? Essa é para quebrar o coração mesmo, entendeu? Não precisa justificar nada. O papai dizia em boca fechada não entra mosquito, é melhor não falar nada, né? Para as duas, já vou apresentar o vaso, né? Agora temos um vaso ali separado de espada de São Jorge, que é para fazer esse tipo de trabalho que você dá. Um corretivo. Fernandinha, todo mundo que entra na sala de fluidoterapia na quinta-feira e sai exudando alegria, felicidade, é porque o passe foi no ponto, atingiu batata. Que bom, ele dormiu bem essa noite? Deve ter dormido feito uma criança, né? Como é que ele é? Moreno, alto, bonito.
Oh, miséria, hein? É interessante que ela trouxe, porque isso aconteceu com ele, foi uma... Atenção. Foi uma... Como é que eu posso dizer? Uma materialização dos fluidos, ou foi um excesso de fluido? Por que isso aconteceu com ele e não acontece com ele? Não, não acontece porque primeiro ele estava perceptivo ao passe. Ele estava receptivo, ele estava ali, ele estava acreditando naquele troço, você entendeu? Porque é sempre assim, é aquilo que nós falamos lá na segunda aula, lembra? Que o passista, ele doa. E você me perguntou, e quando o cara não recebe o fluido, volta para o disperso, volta para a catalisação do processo. Agora, quando a pessoa está imbuída da coisa, ele recebe aquela energia. E imediatamente, como foi o caso dele, não é todo mundo que é imediatamente, mas no caso dele estava tão facilitador a coisa, que ele saiu exudando de alegria da cabine de passe. Isso é ectoplasmia, né? Todos nós produzimos ectoplasma. A questão da sensibilidade. Sensibilidade, mediúnica. Tem uns que são as portas, não acontece nada. Mas tem outros que têm a sensibilidade bem aguçada. E aí sente. Toda vez Em casa. ele emociona. Vamos trazer ele para quarta-feira para o trabalho mediúnico, né? Vamos pôr ele aqui, né? Aí. Não, na terça não. Não, na terça não, não é assim não. Não é para qualquer um também, não. Nem você não foi para terça. Não. Você está muito bem na quarta, fica aí. Não deixa mesmo, não. Não é para qualquer um, acabei de falar, ué. Aqui nós temos um passe de limpeza. Ó, esse movimento, prestem atenção, por favor. Há um terceiro tempo no passe de limpeza, no passe cruzado. Esse movimento, não sei se fica fácil de entender. Após repetir mais uma vez o movimento transversal cruzado, passa a ser o transversal simples. Então você está no cruzado e ele está fazendo no ventre. Verifiquem ali, ó, na parte do ventre. E aí ele vai para o transversal simples. E ele parte de uma posição transversal. Não é cruzado, é transversal. Ele vai aqui, a mão fecha aqui, ó. Tá vendo? Fecha aqui, ó. Ele não faz esse movimento, ele faz esse movimento, ó. Como se ele estivesse batendo e puxando, batendo e puxando. Lá no SOS, o perpendicular, quando a gente faz para o pânico, que a gente passa a mão, põe o cara na posição lateral, passa as duas mãos e puxa. Dessas duas mãos, puxa. A gente está puxando a corrente para baixo e abrindo. Tirando mesmo. É aquele passe perpendicular que a gente faz lá no SOS. Você passa a mão e puxa. Passa a mão e puxa. Ali tem a variante de você encostar a mão entre o umbigo e fazer assim. Aqui, você faz a mão e puxa. Faz a mão e puxa. Aqui, na fluidoterapia. Lá no SOS, você leva a mão assim e puxa. Leva a mão assim e puxa. Aí, o outro movimento, tá vendo? Ele traz aqui no ventre, na altura do estômago. Ele faz e puxa, tá vendo? Ele puxa, olha. Puxa para fora. Ele traz e puxa. Traz e puxa. Tá? Esse é o transversal simples. O cruzado faz esse movimento assim. Há alguma dúvida a respeito disso? Nós temos o cruzado e o cruzado simples. Um é para descongestionamento de fluido, que é esse aqui, ó. Tirar o outro é para corte, liberação de ligação fluídica com os espíritos. O transversal cruzado, humeral, cabeça, frontal, para deslocar a energia do espírito. O simples, descongestionamento fluídico, aquele fluido negativo, aquele que vai trazer uma complicação até somática, porque ele começa a ficar por muito tempo, já o cara começa a ter, como chama no estômago, que a gente fala quando a pessoa tem gastrite. Gastrite é o melhor e o mais fácil exemplo de congestão fluídica. Fica muito tempo, aquele fluido negativo, agindo na área do estômago da pessoa. A pessoa tem dor no coração e não sabe o que é. Aquela dor no coração que não passa, não sai. Você vai no médico, não dá nada, você faz exame, não dá nada. O que é? Congestão fluídica. É fluido negativo que precisa ser tirado, limpo. Fala, amor da minha vida. Por que o pessoal está fazendo o tratamento do SOS não pode tomar o passe daqui? Porque há uma orientação para aquele trabalho que a pessoa, quando ele sai dali e vai
para um passe normal, quem está aplicando o passe normal pode atrapalhar aquele trabalho fluídico. Ele é específico para a coisa, tá? Então, pensa assim, você sai de uma casa, você sai de um trabalho desse e vai para uma casa espírita normal. Toma um passe que deveria ser de dispersão, você toma de concentração. Todo o trabalho ficou perdido. Entendeu? Todo o trabalho feito, porque aqui é dispersivo. O trabalho todo ele o TDM1 é de dispersão fluídica. Deixa eu dar uma olhada para os magnetistas aqui. Lembrou, né? É de dispersão fluídica. Tá? No TDM2, a gente começa o movimento de percepção de como é que deve mudar o processo, e aí nós vamos começar o trabalho de concentração fluídica. Tá? Dia 15 e 16, recomendo que você esteja aqui para assistir a aula. Fala. Mesmo no TDM2, todas vezes que você faz concentração, do próprio tratamento tem a dispersão. E o passe comum, sim, não está proibido. Não. Mas aqueles tratamentos mais direcionados... Como nós fazemos aqui na quinta-feira, dentro da sala de fluidoterapia magnética. Aí é pedido para aguardar. Isso. Na realidade, entendam o seguinte, é uma técnica diferente, a gente segue obrigatoriamente uma orientação que não é nossa, né? E o plano espiritual tem nos mostrado claramente que a ação que é feita aqui no SOS Magnetismo já está surtindo efeitos extremamente positivos em vários dos pacientes que estão, não é em todos. Nós temos uma média de 55 a 60 pacientes, na segunda e na quarta. Nós poderíamos dizer aí que pelo menos 1/3 desses pacientes já estão sob efeito positivo do tratamento, né? Graças a essa constante de quase 4 meses já. Aqui é só para terminar dizendo que deve ser repetido pelo menos 3 vezes, olha aí. Lá nós fazemos quantas vezes, Inês? 6 de 5, presta atenção. Ali são 6 movimentos 5 vezes, subindo, porque quando você sobe, você faz o quê? Você faz o quê? Quando você põe muito para baixo, calma, quando você põe muito para cima, isso. Aí você sobe em 5 movimentos de 6. Não, 5 de 6. Depois você desce em 5 movimentos de 6, até chegar. Então você faz um movimento de subir e descer, na vibração. Vocês, magnetistas, vocês já se perguntaram por que dessa movimentação, subir e descer? O que é que passa na cabeça de vocês? O que faz o movimento fluídico? Ele faz um movimento vibrátil. Certo? Não é isso que acontece? Para que serve um movimento vibrátil? Vocês sabem? Na física. Onda. O que a onda faz? Molha ou? Quebra. Onda. Você vai fazer bombeamento. Por exemplo, um rim. Pedra. Você ou molha ou quebra. É isso mesmo, é onda. Você vai diluindo o processo. Está tão congestionado que só uma vez não adianta. Então você vai fazendo movimento, aquilo vai fazendo vibração, até que vai casquinha por casquinha, você vai tirando lasquinha, até que desaparece. Exatamente, tá? Gostou da explicação? Aqui é nós, mano. Vive o Curitiba. Aí... Tem que falar, se não falar, não. Oi. Fala. Vamos colocar você na próxima... O quê? Não, eu não. Não. De jeito nenhum. Ó, a conversa do cara, ó. Eu fotografo você. Faço vídeo ainda. Vai buscar a faca de cortar o bolo, que eu já vou cortar uma espada de São Jorge ali. 2 eu vou cortar.
Uma para cada um. Isso é a primeira vez que eu fiz esse curso, até hoje você não ouviu, tá vendo? Então bota aí de 1930, cara. No terceiro, é o terceiro, né? É o quarto. É o quarto. Desde o primeiro ele fala, Chico, mas tá muito feio essa foto. Olha o uniforme do cara. Sei lá, esse terno nem existe mais. Não existe nenhum modelo. É 2 botões, ó. Hoje é pelo menos 4. Aqui, ó, o movimento longitudinal do passe. Vocês estão vendo, ó. Vocês estão vendo, é mão aberta, tá vendo? Ó? Ele entra com a mão, vai lá em cima e traz a mão, tá? Aqui embaixo ele dispersa, saindo para fora, tá? Isso aqui não. Vamos ao alto passe. Agora, hein? Vamos ler para entender. Alto passe. Você precisa regular a sua energia. Está sentindo que você não está bem, não tem jeito, você não tem gaspinto, é sábado, né? Você saiu, por exemplo, com alguns amigos. A Isabel resolveu sair com a Marina e a Daniela para dar um rolezinho. Largou os maridos em casa, saiu às 3. Escapuliu, hein, Renzo? Saiu só às 3. Aí, chegaram num barzinho, porque elas foram para um barzinho, óbvio, que vai para onde? Você não acha que, né? Elas vão no teatro. Elas foram para um barzinho, às 3. Aí chegaram lá, um pitisquinho, toma uma, não vou falar o que elas estavam tomando, toma uma e tal, foram para casa. Chegou em casa, uma delas, não vou dizer quem, uma delas começou a sentir um mal-estar. Um mal-estar que estava dando efeito na região do estômago. Aquele mal-estar, aquele troço, aquele negócio que ele começa a suar frio. Vocês sabem o que é isso, não? Não deu nem tempo o bocudo japá, né? Não era isso que eu ia falar. É excesso de fluido negativo. O bocudo já... Vê como que você pega o cara, né? Solta do pé, né? Aí, concentração e abertura. Vamos fazer uma preparação. Concentração. Pai nosso que está nos céus. Ali. Preparando. Ligação com o protetor individual. E hoje nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no ar, falamos dos protetores espirituais. Todos nós temos. O meu é a Marina, está encarnada. Agora, de vocês deve estar tudo desencarnado. E aí, o protetor espiritual, a gente faz a ligação com ele e aguarda a presença. Como é que eu sei que o meu espírito amigo está ao meu lado? Gostei, dona Maria. Dona Maria abraçou o Jacques e fez assim. Ó. Muito bem, muito bem. A gente sente aquele envolvimento amoroso, fluídico, aquele... Se você vê, prestar atenção no olhar que o Carlos te deu, a hora que você passou na ida, e a hora que você passou na volta, ele ficou... Não tropeça aí. Aí, a gente sente aquele envolvimento, aquele calorzinho gostoso, né? Sabe aquele calorzinho? Vocês sabem, não? Não? Sabe? Todo mundo sabe. Aquele calorzinho gostoso, presença do amigo espiritual ao nosso lado. Sente até, tem uns até que chegam a escutar, né? A voz, o carinho, sentir o cheiro do amigo espiritual. Levanta os braços e aguarda a descida da força fluídica. Você pode estar de pé ou sentado. Eu gosto de fazer isso aqui no banheiro, tomando banho. Aguinha na cabeça, ou sentadinho no banquinho, ó. Uma vez. Que eu ensino todo mundo a fazer isso aqui na hora da prece. Aqui na quarta-feira, todo mundo aprende. Aí daqui a pouco você já sentiu o envolvimento fluídico. O cabelinho sobe tudo, arrepia aqui. Que foi, bonitão? O André, uma das obras dele, ele fala que o banho é a mesma coisa que o passe tem que colocar no vida. É verdade. Ele está
Eu dobro os meios. Tomo banho e tomo passe também. Até porque banho é uma coisa que não devia ter nem dia nem hora marcada, né? Qualquer hora é dia, né? Desde que seja morninho, tá? Aí, projeta sobre si mesmo a força. Projeta sobre você mesmo essa força. Você chama ela para você, né? Senhor, tende misericórdia de mim. Necessito da proteção espiritual, necessito da força espiritual. Já nós vamos fazer uma pergunta universitária. Mentaliza a limpeza do perispírito, utilizando o esquema do passe de limpeza. Você mesmo imagina que o passe, que está aplicando o passe em você mesmo. Você não precisa fazer, basta você imaginar. Porque o pensamento é força de atuação. Você pensa nele descendo, tirando, limpando. Se necessário, para intensificar o recebimento da força, levantar novamente os braços para captação de energia. Entendeu? Tem dúvida nisso aqui? Quem já fez? Eu tenho dúvida da questão, por exemplo, muito tempo. Tempo? Sem tempo. Às vezes, 1 minuto, 1 minuto e meio, você se sente recarregar, dá aquela sensação de bem-estar, a mesma sensação que o marido da Fernanda teve, você tem aquela satisfação, parece que o corpo fica fluido, fica mais leve, pronto, já equilibrou. Certo? E com relação à questão da própria condição, da sua condição, de fazer, se você estiver muito fraco, desequilibrado... Diferença, fraco e desequilibrado. Fraco é uma coisa, desequilibrado é outra. A eficácia dele vai ficar com a... O desequilibrado, completamente, isso você tem razão. Atenção, o desequilibrado, nesse caso aqui, praticamente ele não consegue. Demos um exemplo de desequilibrado. Rose Claire. Não. Um bêbado. O cara tá bêbado, ele tá completamente desequilibrado. Você tá entendendo, né, Florzinha? Você presta atenção. Você, principalmente, que é mais nova aqui, que tem mais possibilidade de ficar desequilibrada nesse nível aí. Os dependentes de forma geral. É claro, qualquer dependente, quem se alimenta demais à noite, come carne vermelha, é mortal. Depois dos 40, presta atenção, depois, eu sei que tem 40 agora, viu, Karina? Não dá carne para ele à noite, porque pode desequilibrar a região do estômago. Não come mais. Ele não come mais carne? Oh, mas isso é um espírito superior. Eu acabei de falar, isso é um espírito superior. Carne à noite ou qualquer coisa pesada, massa muito pesada, muito densa. O que é uma massa densa? Um nhoque, por exemplo. Né? Se for um capelete é uma coisa, desde que não seja uma panela de capelete. A massa pesada também causa esse mal-estar. Agora, presta atenção. O processo digestivo vai ficar concentrado em energia. Concentração negativa de energia. Negativa não, perdão. É uma concentração fluídica. E aí, o que a gente faz para desconcentrar? Não, mas aí, o que a gente faz para... O que fisicamente você pode fazer? Fisicamente. À noite? Tomar remédio? Quem falou tomar remédio? Só podia ser você, não. Tomar remédio, o que sou? Vamos lá. Vamos voltar. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para o descongestionamento estomacal? Vai caminhar ou vai bater uma máquina de roupa, né? Vai lavar a cozinha, né? Vai esfregar chão. Por quê? O que você faz? Você faz o organismo trabalhar. E é a primeira coisa que o organismo necessita para descarregar. Você pega o cara bêbado, o que você faz com ele? Você enfia ele debaixo de... Banho não. Você enfia ele debaixo do chuveiro gelado. Por quê? A água gelada dá um choque energético nele. A quentinha não. A quentinha vai deixar ele mais molinho ainda. Aí você dá você põe ele sentado numa bacia com gelo, rapidinho ele fica bom. Meninas também. Põe sentado numa bacia com meia dúzia de pedrinha de gelo,
Vocês vão ver que maravilha que é. Por quê? Porque vocês estão achando que é brincadeira? Não é. Por quê? Ação biofisiológica. O que acontece nas partes geladas? O sangue vai ser jogado. Então, o cérebro entende que precisa mandar sangue para a parte gelada. Certo? Então, o que acontece? O álcool, ele atua nos nossos processos neuronais, noradrenalina, serotonina, né? E outros ínas da vida. Quando você gela a parte, estou falando sentado, mas pode ser o pé. Você pode fazer isso com o pé, pôr o bêbado com o pé gelado. O que acontece? Imediatamente, puf, toda a energia sanguínea que está congestionada na região do cérebro, por isso que o cara está tonto, desce. Beleza? Por que o cara bêbado vomita? Mesmo processo. Ele descongestiona a região onde está cheia de fluido negativo por causa da bebida, e imediatamente o cérebro entende que precisa fazer um ajuste sanguíneo. O cara volta rapidinho, fica bom. O que acontece? É que, às vezes, uma pessoa que já tem um problema de fígado desregula tudo. Por causa da bebida, por causa da comida, tem um desregulamento. Aí sim, banho e vibração. Porque aí já saiu do desequilíbrio. A fraqueza é porque tem aquele movimento todo. Também compromete. Não é que compromete, né? A pessoa precisa... Vamos lá, posso dar um exemplo, então? Peguei eu, há 12 ou 13 dias atrás, eu e Ivanilda, uma baita de uma virose. Qual a reação do corpo? Aquela alquebração, aquele sentimento que está tudo doendo. O que a gente faz? Toma banho. Não vai deitar, não. Vai para o cabo da vassoura. Vai trabalhar. Não, tinha que ser aquele não. Vai deitar, não vai deitar, não. Vai para o cabo da vassoura. Por quê? Pensa, por quê? O que você está fazendo? Movimentando. O que você está movimentando? O corpo só? Não. Todo o processo fluídico. Você está produzindo energia boa. Aquela energia que está congestionada por causa da fraqueza, movimento. Aí, o tonto aqui ficou doente. Fiz uma palestra na segunda-feira, atendi paciente. Terça-feira, idem, e vim para o trabalho mediúnico. Quarta-feira, paciente, trabalho. Quinta-feira, palestra. Fui aqui, aquele dia. Sexta-feira, fui a Ribeirão Preto, palestra, atender paciente. Sábado, de manhã e à tarde, aula, de manhã e à tarde. Com vocês aqui. Teve gente que perguntou para mim, nossa, Chico, você está com os olhos em fundinho? Você está, né? Tô borocochô. Foi ou não foi? Ela olhou para mim e falou, nossa, Chico, você está doente? Tô. Perguntou para você, está fazendo passo? Se eu tivesse perguntado, eu ia falar, pode juntar 3, vamos lá que eu estou precisando. Então, veja, sou eu que dou andamento do processo. Eu estou doente, fica de cama para você ver uma coisa, a doença se instala, fica mais ainda. Não estou dando conta, levanta, faz o mínimo, faz um esforço. A ação corporal vamos chamar de ação externa. A ação corporal que é externa ajuda a ação interna, que está na região do perispírito. O que é quase normal, assim, né? Eu vou botar a louça e molho os pulsos com a água gelada, aí a gente acaba. Sim, e não precisa. Já vou dizer mais. Pega a água gelada e ó. E assim, ó, tem um grande palestrante, ele chama Anthony Hall. Antes da palestra dele, ele mergulha no tanque de gelo para ele ter mais fluido. É isso aí, né? É uma questão pessoal dele. Foi um jeito que ele achou para ajustar todo o processo dele, né? Todo mundo sabe que banho frio e banho quente dá um choque no organismo. Dizem os especialistas, eu particularmente não concordo, porque eu não gosto de banho gelado.
né? Mas diz, o choque, no meu caso, o choque é tão grande que essa minha região do mesentérico aqui chega a congestionar, no meu caso, tá? Eu passo até mal. Dá até, aí sim me dá desequilíbrio. E só nessa região aqui. Eu, por exemplo, não entro. Para mim entrar numa piscina de água fria, eu tenho que ir de uma vez. Porque senão eu tenho que ir pezinho, eu tenho, sabe? Aí moe a bunda, como diz o outro, vou devagarzinho, até que a coisa dê um equilíbrio entre o interno e o externo. A temperatura muda, mas é difícil. Tem gente lá no norte do hemisfério, lá na Europa, tem gente que levanta cedo, a primeira coisa que ele faz é puff, do jeito que ele sai da cama, ele pula na neve. Pula dentro d'água. Olha no YouTube aí, quantos que você escreve lá, vocês vão ver, o cara vai, né? A primeira coisa que isso ocasiona, vocês sabem o que é, não? Perder os cabelos. Endurece tudo e cai. Observações complementares. Está acabando. Vamos parar 5 minutos para tomar café. Para aí. Bateu assim, frontalmente. Ela bateu em todos os sentidos, que ela veio de moto e a torta veio batendo, né? Deu aquela maçarocada, mas parece que ficou mais gostosa ainda, né? Sobrou alguma coisa aí, meu amor? Não? Aí, não falei? Sobrou de tudo, menos da torta batida da Cida. Não sobrou nada. Depois você dá a receita, tá? Muito bom, excelente. Vamos, então, às observações complementares. Primeiro, a imposição sobre os vasilhames com água também atende aos princípios da naturalidade e de exteriorização fluídica do passista. Ou seja, a gente fluidificar água. Chico, eu posso fluidificar café? Pode. Não é de bom ouvido, não, mas pode, tá? Então eu posso fluidificar uma garrafa de cerveja? Sim ou não? Sim, sim. Só que não vai ter o mesmo efeito. Você vai fluidificar, por exemplo, como chama aquele bonito trem lá? Como que você trouxe? Como chama? Suqueira. Uma suqueira, por exemplo, com suco. Todo mundo que beber daquele suco vai sentir o efeito da água fluidificada, do coisa fluidificada, tá? Do gelo, né? O gelo tá, né? Tá vendo? O gelo tá fluidificado. Se ele é digital, os dedos tenderão a arquear novamente. Se ele é palmar, ficarão normalmente estendidos e as palmas das mãos voltadas ao vasilhame. É a técnica que nós já falamos. Ou assim, né? Então, digital, palmar, fluido vai sair. Vocês vão descobrir daqui a pouco. Não há necessidade de se fazer técnica dispersiva, mas sim concentradora. Só concentrar, só pôr a mãozinha. Lembrar sempre de agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, inclusive pelo benefício que serão oferidos na ingestão daquela água. Tem que fazer isso com o alimento em casa também, tá? Os crentes estão certos. Agradecer a Deus pela comida. Você está fluidificando o alimento que você está comendo. O que não pode é falar coisa ruim na hora de comer. Xingar, porque o alimento vai receber aquela vibração negativa e o bonitão vai ingerir. Né? Vai ingerir. Pois não, senhor? Ô Chico, levando em consideração o que você falou, e já vou partir com outro pensamento, o corpo humano é quanto por cento de água? O corpo humano? Quantos por cento de água? 70% de água. Então, você imagina, então, o limite do pensamento. Exatamente. Por isso que o corpo é tão facilmente influenciado pela água. Porque nós temos 70% de água no organismo. Se você espremer esse lindo corpício que você tem,
vai sobrar só uns 30 quilos de massa. Os outros 70% é água. Você pesa quase 110 quilos, né? Deixa pra lá. Por ocasião da frutificação, no evangelho no lar, todos fazem evangelho no lar aqui, né? Todos fazem. É bom fazer, viu, Grinaldo? Solicitar aos espíritos, os protetores espirituais, os amigos, a interferência fluídica ao nosso favor, ou seja, o plano espiritual também fluidifica. Beleza? Não estranhar eventuais reações como enjoos ou tontura durante a ingestão da água e também da fluidoterapia. Quando você está na fluidoterapia, isso aqui também pode acontecer. Essa reação de enjoo ou tontura. Certo? Chico, mas é bom ou é ruim? Vai depender. Por quê? Eu costumo sempre dizer para todos os meus pacientes e para alguns amigos que conversam conosco o seguinte: quanto tempo leva uma doença para se instalar? Seja ela somática ou psíquica? Um tempão, não é? Por que você quer que ela desinstale em 2 dias? É o mesmo processo de entrada, tem de saída. Então não vai acontecer de uma hora para outra, tá? Você vai ter que fazer um tratamento ao longo de um tempo. É por isso que o fundamento da homeopatia é mais válido, no meu entender, do que da alopatia. A alopatia vai no efeito, a homeopatia vai na causa. E nós trabalhamos com a causa. O efeito é resultado de uma causa. Quando você combate a causa, o efeito desaparece. Certo? A fluidoterapia trabalha a causa. É claro que ela ajuda o efeito, né? Acabar com o efeito, congestão, aquele negócio todo. Mas o básico do processo fluidoterápico é trabalhar a causa. É ajustar os centros vitais do nosso organismo. Ok? Persistindo o mal-estar, diminuir as quantidades ingeridas de água. Se continuar mesmo assim, solicitar na casa espírita passes dispersivos e leve outro vasilhame para nova fluidificação. O que pode acontecer? Você vai para a casa espírita tomar o passe. O passista não sabe, não tem percepção ou não está ligado no que está acontecendo, faz uma concentração fluídica em você e na garrafa d'água. O que vai chegar em casa e você vai fazer? Você já está com concentração de energia, você vai tomar mais energia concentrada. Vai ficar pior. Então, o que a gente faz? A gente diminui a água. Você faz alguma atividade para tirar a concentração, certo? De energia. Alguma coisa que ajude a tirar essa energia que está concentrada. Essa energia que, de certa forma, não deixa de ser negativa. Porque se ela faz a estagnação num determinado ponto do organismo e ficar parada ali, é que nem água. Ficou parada, o que acontece? Apodrece. Tá? A energia apodrece. E pode virar uma concentração de fluido nocivo. Nocivo naquela região. Em qualquer lugar. Estabilizou, entrou, parou, pronto. Quanto tempo leva? Depende. Qual é o tamanho da sua raiva, da sua mágoa, do seu ódio? Quanto que você fala mal do vizinho? Quanto que você xinga o chefe? Quanto que você fica pensando, né, que o time do Palmeiras vai apanhar do time do São Paulo? Que a vizinha do lado é mais bonita que você, que o cara comprou um carro novo, que o cara tá ganhando mais, que o Carlão tem o cabelo mais bonito que o meu. Chico, o processo de psicanálise é mais ou menos nesse sentido para não... Exatamente. A psicanálise, eu falei isso na outra aula, eu vou falar de novo, né? O Kardec precedeu o Freud em 25 anos. É claro que a gente não pode tirar de forma nenhuma a qualificação freudiana de tudo aquilo que ele estudou, do que ele falou sobre consciente e inconsciente. Por quê? Foi ele que foi diretamente no ponto. Ele era o neuro, ele era o médico responsável. O erro que nós podemos analisar hoje do Freud foi que ele não leu Kardec. Se ele tivesse lido Kardec, particularmente o livro dos médiuns, hoje talvez a psicanálise teria tomado um outro rumo, porque ela estaria muito mais próxima da doutrina espírita. Por quê? O básico do processo freudiano é trabalhar a causa e não o efeito. A doutrina espírita
Também trabalha a causa e não o efeito. É por isso que o Kardec, muito inteligentemente, chamou a Revista Espírita de Revista de Estudos Psicológicos, por causa desse motivo, tá? Conclusão. Vamos para a prática agora, hein? Deus coloca em nossas mãos recursos incríveis, onde, ao mesmo tempo, exercitamos nossa reforma moral e doamos nosso magnetismo e desejo de trazer a cura ao nosso próximo. Tá vendo? Nós doamos isso e desejamos pensamento, eu quero que aconteça. O assunto é vasto, porém, o mais difícil já foi feito, que é a sua descoberta científica, iniciada com o magnetismo. Cabe a nós, espíritas, nos aprimorarmos, facilitarmos o trabalho do plano espiritual. Nós não estamos fazendo nada que não seja facilitar o plano espiritual. Dar a eles também um pouco menos de trabalho, porque a gente, ao longo desses últimos 70 anos, a gente só socou serviço neles. Agora, a gente especializa e dá a eles a oportunidade de, ajustar a causa do outro lado, porque eles têm mais coisa para fazer também. Um trabalhador melhor preparado, com certeza, produzirá mais e com mais eficiência. Essa fala não é espírita, essa fala é administrativa. Todo mundo sabe disso. Quanto mais você se especializa em qualquer área do trabalho, muito mais produção você tem. Nossas células são pequenos universos que buscam sempre pelo equilíbrio e harmonia. Dínamos geradores da nossa saúde são as nossas células. Recomendo a vocês, na hora de dormir e na hora de levantar, além de agradecer, vocês pensem, eu estou bem, eu estou produzindo energia, as minhas células estão trabalhando que nem um dínamo. Você faz isso por você mesmo, tá? Busquemos pelo nosso bem-estar e nos empenhemos para levar a saúde, a paz e a harmonia aos nossos irmãos e para nós também. Outro dia perguntaram para mim, por que é difícil aceitar as coisas? Porque você não se perdoou. A aceitação vem do auto-perdão. Quando eu reconheço os meus erros, quando eu reconheço a minha dificuldade espiritual, eu falo para mim mesmo, putz, eu errei. Senhor, me perdoa. Eu vou tentar ser melhor hoje do que eu fui ontem. Mas veja, você tem que tentar. A aceitação e aí vem a resignação. E a reparação é um movimento que todos os espíritas deveriam lembrar. Eu preciso aceitar me perdoando, eu preciso me resignar, porque veja, não é porque eu estou me perdoando que eu fiz mal para os outros. Vai ter um retorno da lei. Então eu tenho que me resignar. Qual que é o retorno? Olha o Jackson, por exemplo. Dona Maria errou. Dona Maria errou. Ela se resignou, aceitou o Jackson. Está reparando. Quem vocês acham que está reparando ali? Ela. Porque aguentar esse troço aí, né? Concorda? A Florzinha concorda na hora aqui comigo. Ela está balangando a cabeça o tempo inteiro, né? Por que tem o quê? A luz da cabine. Peraí, calma. Vamos terminar, então, aqui a nossa digressão a respeito da saúde, da paz e da harmonia entre nós. Quanto mais eu me estabeleço num processo de perdoar-me, mais saúde. Saúde espiritual, saúde material. O problema é que eu preciso reconhecer os erros. Por exemplo, tem pessoa que você fala, e ele passa a aula inteira conversando. O tempo inteiro eles estão conversando. Eles não param de conversar. Eles não reconhecem, eles não percebem que eles têm que parar de conversar uma hora para prestar atenção na aula. E eles ficam de tititi. Eu pergunto, quando é que eles vão aceitar que eles precisam ser melhores alunos? Aliás, nós somos melhores alunos, nós estamos colocando na prática aqui. Então, esse aí, vocês estão vendo que, além de não aceitar, não se resignou. Porque já está respondendo. Já está querendo,
Lá veio o outro, agora veio o outro, ó. Agora veio o outro, olha lá, quer ver? Ela vai traduzindo para mim, mas que eu consigo entender, então ela vai me explicar. Marca a hora no consultório dela. Enfim, todos nós precisamos olhar de vez em quando para o espelho e perguntar para o espelho quem sou eu. Essa é uma técnica psicanalítica, tá? Quem sou eu? Porque você que é espírita já deveria fazer isso todos os dias na hora da prece, conforme nos ensinou Santo Agostinho. Antes de dormir, eu faço um repasse naquilo que eu fiz durante o meu dia, verifico a quem eu ofendi, peço perdão a Deus e me perdoe, e no dia seguinte eu vou lá pedir desculpas para aquela pessoa. É um ato santo de clarificação para nós da nossa atitude egóica, de orgulho, de vaidade e de arrogância. Então, lembre-se, Carlinhos, todos os dias nós devemos nos perdoar. Eu perdoo você, você perdoa eu, concorda? Tá difícil? Eu já perdoei você, fica tranquilo. Aqui nós temos uma... Vocês conhecem o William, não? Não estão perdendo nada. Aí o que acontece? Eu e o William somos dois espíritos que estamos na labuta bem há uns quase 1000 anos juntos. Nós já fomos padre junto, nós já fomos cavaleiro cruzado junto, nós já fizemos 1001 artes junto. Uma delas, que nós descobrimos, ele era meu preposto e eu tinha um desavenço com o cidadão, catei o meu preposto, meu braço direito, que era ele, falei, ó, vai lá eu dar um recado pro cara. O que voltou? Só a cabeça. Só a cabeça. Só a cabeça. Aí, um dia, quando nós fomos alertados desse fato aqui no campo medianímico, né, o Espírito falou, né? Quando um cortou a cabeça do outro lá atrás, ninguém fala nada, né? Aí ele olhou para mim e disse, eu já te perdoei, fica tranquilo, nós já estamos ajeitados, estamos de bem, de boa. Eu falei, você fala isso até você lembrar como é que foi lá. Aí depois você veio partir para cima de mim. Ele falou, não, fica tranquilo, hoje você é meu protetor. Dei uma olhada para ele e falei, sério? Tem certeza disso? Né? Porque a gente costuma dizer uma realidade. O inimigo tem que andar onde? Ou na frente, nunca nas tuas costas. Eu estou andando com ele do meu lado o tempo inteiro, né? Porque por via das dúvidas, né? Vai que ele... Né? É melhor não arriscar, né? Melhor não arriscar. Olha aí. Receita para não ser alvo de obsessão. Estudo. Evangelho. Falou, mas Chico, não é a mesma coisa? Não. Estudo é quando você toma por base o estudo de tudo. Evangelho é quando você põe no coração. Evangelho todos os dias, na sua alma. É agir conforme o Evangelho determina. Então é a soma do estudo prático, do Evangelho na alma, mais atitude renovadora e persistente no bem, chamada reforma íntima. Então eu tenho que pensar como? Eu quero ser melhor. Para mim ser melhor, eu preciso ter atitudes melhores, pensamentos melhores. Eu não posso desejar mal para os outros, eu não posso ficar brigando, ter ódio, raiva, não posso. Eu preciso ter uma atitude de mudança íntima, perseverar. É difícil? Claro que é. Já falei aqui 1000 vezes, né, que nessa existência eu estou lutando contra a minha intolerância, contra a minha impaciência. Eu sei que sou, eu reconheço que sou, eu reconheço que sou. Eu tenho uma dificuldade monstro com isso, enorme. Por quê? As pessoas falam assim, é porque você pensa muito rápido e os outros não te acompanham. Não, porque eu sou orgulhoso, sou egoísta. A realidade é essa. Eu sou orgulhoso, sou egoísta, porque senão eu seria humilde, eu seria um pouco mais brando, e eu não sou. Eu seria um pouco mais tolerante, mas menos impaciente, mas eu não sou. Sabe a diferença entre tolerância e impaciência? Intolerância é com um grupo, paciência é com o indivíduo. Eu sou paciencioso com ele, sou tolerante com vocês. O que não é verdade, o Carlinhos já sabe, já falei para ele, eu não aguento mais ver vocês, é a última aula, graças a Deus. Aí vem o Fabrício e diz que daqui a 3 meses nós estaremos juntos de novo. Oh, pelo amor de Deus, não é possível, né? Aguenta, né? Tem que ter uma paciência, uma tolerância com esses caras, né?
Isso é igual a ser mais espiritualizado. Aí vem uma pessoa e pergunta, Chico, o que a gente faz para ser melhor? Achou. Tá aí. Estudo. Comprometido não é ficar lendo romance, não, tá? Romance não é estudo. Você faça que nem o Rosicler. Pega um livro, ele e o seu Robertinho, destroça o livro e rabisca tudo. Pelo menos ele disse, nunca me mostrou, mas ele disse que rabisca o livro inteiro. É estudou. Não é... Não. Tchuc, tchuc, tchuc. Achei, olha aqui, comparado. Isso é estudou. Evangelho é dentro de mim. É eu comigo mesmo. É eu olhar o evangelho, ler e traduzir aquilo para mim. Eu tenho que fazer aquilo lá. E esse troço aqui, ó, atitude renovadora. Eu tenho que pegar o cara que está lá no meu emprego, que enche a minha porpeta o dia inteiro, tá ouvindo, né? E perdoar ele. Ouvindo, Mara? Aquele cara lá no seu emprego, aquele que você tá... Quantos anos você está empregada já com o cara? 30 anos? 30 anos. E o emprego dela, dona de casa, né? E o marido, né? Vocês conhecem o marido dela, o seu Osni? Não conhece? Gente boa, hein? Nossa Senhora. Eu diria que eles são um casal quase perfeito. É. Quantos netinhos? Netinho? 7 netos? 7 netos? Ô povo que produz filho, tá louco, viu, senhor? Então é assim, esse é o movimento da transformação que a gente faz todos os dias, com o próximo, com aqueles que estão do nosso lado, o respeito, o carinho, a atenção. É por isso que ela tem um latifúndio no céu. E eu estou correndo atrás para ver se eu, né, puxo o carrinho, né, lá para o latifúndio dela. Ok? Aqui é a bibliografia, está na apostila. Quem não tem apostila, posso fazer nada, marca no ano que vem para o curso. Tem apostila no grupo, né? É, tem no grupo, mas, né? E agora vamos responder a sua pergunta. Por qual motivo, tanto na cabine mediúnica quanto na cabine de fluidoterapia, nós diminuímos as luzes? Porque o ectoplasma que nós produzimos nesta lâmpada aí, ó, dissolve com mais rapidez. Nossa, Chico, é verdade? É. Então quer dizer que na minha casa eu devo apagar essa lâmpada para poder dormir? Sim. A do celular é dessa cor? Sim. Por quê? Ela te põe a atenção fixada numa determinada situação. Quando você apaga essa luz ela é muito boa, ela ilumina, que é uma maravilha, mas ela também corrompe o ectoplasma produzido. É uma questão física e química da produção ectoplasmática. Então, quando a luz está medianamente desligada, por favor, por gentileza, olha aí. Pronto. Olha aí, acende a outra, só acende a pontinha. Aí, tá bom, só qualquer uma aí, olha aqui. A produção ectoplasmática neste momento vai aumentar em 70% que contava com todas as luzes acesas. Porque houve uma diminuição da claridade e esse processo que nós fazemos de ectoplasmia é mais, vamos dizer assim, não só é mais atuante, quanto ela é mais assertiva. Nós conseguimos manter, o plano espiritual consegue captar com mais energia. Chico, tem alguma explicação para isso? Olha, a que nós temos é essa, que nós produzimos ectoplasma e que ele serve e deve ser captado pelo plano espiritual para o auxílio daqueles espíritos que estão necessitados. Por isso que os fenômenos de materialização eram feitos no espírito. Exatamente. É por isso que os fenômenos de materialização eram feitos no escuro. E hoje nós temos muito pouco fenômeno de materialização, até porque não temos mais necessidade disso. Está mais do que provado, como disse o próprio doutrina, né? Você não precisa tocar na chaga do Cristo para saber que era o Cristo. Então você não precisa de saber o nome do espírito mentor, você não precisa saber absolutamente nada disso para acreditar naquilo que você está estudando. Ok? Sim. Nós temos a prática, hein? Rapidinho. Eu tive uma experiência, eu fui convidada para ir no centro do qual tinha vela. E aí eu fiquei olhando, né?
Eu falei assim, meu Deus, remédio dela, que estranho, né? Aí veio assim, não é diferente do ciclo que você vai, do qual só tem uma luz acesa, porque aqui todos nós somos iguais. E nós dependemos dessa luz para nos guiar. Então, essa foi uma resposta, vamos dizer, justa, né? Porque você estava fazendo um julgamento do processo. Então, eu recomendo aos espíritas kardecistas que não julguem as outras religiões. Porque lá na Igreja Católica, para quem não sabe, sabe aquele nicho na igreja que tem uma capelinha de Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida, meu santo padroeiro São Jorge? Aquilo ali está impregnado de fluido positivo. Porque todo mundo vai lá, vai rezar, vai pedir, vai implorar as bênçãos do céu. Aquilo é um nicho igual à sala de fluidoterapia. Se você sentar lá no pé da capelinha, às vezes tem só o genuflexório, né? Aquele que se ajoelha assim, chama genuflexório, tá? Lembrei agora. Isso faz uns 400 ou 500 anos que eu aprendi. Né? Ou tem só 2 ou 3 cadeirinhas, você senta lá e fica quietinho, vibrando. Pode ter certeza, a ação fluidoterápica vai acontecer ali. E tem muita gente que sai dali curado, porque a fé transporta montanhas. E não é a casa espírita, nem você, fluidoterapeuta, que vai curar. Quem cura é Jesus. Jesus. Então, o amor transporta montanhas. Há alguma dúvida a respeito disso? Não, né? Então, agora, infelizmente, os companheiros que estão distantes não vão poder participar da nossa prática. E nós vamos para a prática agora. Um abraço a todos, muito obrigado. Nós vamos encerrar essa nossa parte aqui, desejando a todos que estão nos vendo, estão nos ouvindo, as bênçãos do alto, dos céus, e esperando compartilhar no ano que vem do curso de fluidoterapia com todos aqueles que desejarem estar presentes novamente entre nós. Em agosto, vamos começar às sextas-feiras o curso de dialogadores. Sexta-feira à noite, possivelmente aí por volta de 7h30 até 9h30, que é para deixar os notivagos que tem aqui entre nós, ou seja, aqueles que gostam de dar uma escapadinha na sexta-feira à noite, para passear com o marido, viu, Jackson? Você e a dona Maria que gostam de sair à noite, na sexta-feira, para ir ali ver os netos, ver sei lá quem. Eu e a dona Marina corremos para casa, para ver se a gente consegue descansar um pouco mais. A Inês, por exemplo, né? Nós já sabemos que a Inês termina na sexta-feira à noite e vai para onde, Inês? Aí, viu? Esse é o ideal, porque como boa noitivaga que ela é, ela deixa o corpo e sai espírito afora, né? Campeando as estrelas, né? Que Jesus pôs no céu. Beleza. Um abraço a todos, muito obrigado. Eu espero que o curso tenha valido a pena para todos nós. Grande abraço, Jesus abençoe, muito obrigado.